Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você conhece a bandeira de Minas Gerais? Já viu? A bandeira de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, ela é composta aí por um triângulo vermelho sobre um fundo branco. E contornando esse triângulo tem a expressão em latim, libertas quas será tamen, que foi um lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade, ainda que tardia. Liberdade, ainda que tardia. O triângulo, remete aí à imagem aí à Trindade e foi proposto por Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos Inconfidentes, participava aí do movimento da Inconfidência e que buscavam aí a libertação da coroa portuguesa. A frase em latim, essa foi proposta por um outro inconfidente, Alvarenga Peixoto, que retirou este verso de um poema, de um poeta romano chamado Virgílio. E eu pensei muito nessa bandeira, me veio muito vívida a imagem da bandeira, porque quando você pensa em liberdade, parece que a liberdade é um anseio do homem. Mas se o homem anseia por essa liberdade, e aí se você olhar aqui na história brasileira, quanto se lutou pela liberdade, quer seja aí da coroa portuguesa, e os escravos, dessa libertação, E no decorrer da história você vai ver muitas outras histórias como essas, de pessoas lutando pela liberdade. Mas quando nós pensamos hoje, no homem moderno que não está aí debaixo de uma opressão real, palpável, tangível, você consegue perceber que apesar da liberdade ser um anseio do homem, existem muitas pessoas vivendo presas. E aí me perdoe a expressão, voluntariamente. E por quê? Por que isso acontece? Talvez porque as pessoas não tenham se dado conta de que de fato estão presas. E às vezes, e muitas vezes, quando você consegue perceber isso, você já não tem facilidade de sair, já é tarde demais. E permanece assim. Sobre o que eu gostaria de falar com você nessa noite, sobre o que eu quero falar, melhor dizendo, nessa noite com você, é sobre liberdade. E quero que você me diga aí o que você tem feito com a sua liberdade. Acompanha comigo, nós vamos estar fazendo a leitura de Gálatas, capítulo 5, que nos diz assim, nós vamos ler os 12 primeiros versos, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes.
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, que seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Eu li os 12 primeiros versos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aí a gente está aqui, no 5º capítulo da carta, do apóstolo Paulo aos Gálatas, e ele começa aqui com uma declaração. Existe um fato que eles precisam ter em mente. E que fato é esse? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você está lembrado disso? Paulo faz aí esse chamado, ele faz essa declaração de algo que é real. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E quando ele faz essa declaração, quando ele aponta para este fato, ele faz também um apelo àqueles irmãos. E qual é o apelo? Permanecei firmes. Olha, eu estou aqui dizendo para vocês, eu estou narrando aqui um fato. Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para vivermos como pessoas livres. Diante desse fato, vocês precisam tomar uma postura, um posicionamento. E qual é a postura? Permanecer firme. Permanecei, pois, firmes. E aí ele diz, olha, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Os escravos eram vendidos em mercados. Não é? Eles eram vendidos lá no Império Romano, haviam nas ruas, você colocava lá os seus escravos para vender, então você podia ir vender e podia ir comprar. E o que acontecia com esse escravo? Ele não deixava de ser escravo. Um senhor vendia e o outro comprava. Ele permanecia aí sob esse jugo da escravidão. A menos que um libertador não. Mas a regra era essa. Você vivia debaixo daquele jugo. Você precisava estar andando, sendo conduzido por aquele que era o seu senhor, o senhor do escravo. Paulo está dizendo, vocês viviam assim. O que vocês querem? Voltar a isso? Acordem. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Para viverem como homens livres. Então permaneçam firmes nisso. Não queiram agora deixar que um jugo seja colocado em vocês. Escolham.
Vocês vão deixar serem circuncidados? E o que Cristo fez? Vocês precisam fazer essa escolha. Vocês devem escolher a Cristo. Os gentios, diferente dos judeus, né, que eram circuncidados, eles não tinham essa marca. Por que querer passar pela circuncisão? Se vocês estão escolhendo isso, é porque vocês estão dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês vão aí passar pela circuncisão, vocês estão dizendo que serão justificados pelas obras. E pelas obras ninguém vai conseguir isso. Aceitar a circuncisão significa sair aí do terreno da graça. Da graça decaístes. Vocês estão querendo deixar a graça para viver sobre o jugo da lei. Quem é de Cristo permanece na graça. Ele vai dizer, olha, aqueles que estão aí vivendo pela graça, têm o Espírito como penhor. Nós temos o Espírito como penhor, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ele está conosco na caminhada, é penhor. Aqueles que esperam confiantemente pela fé. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo não há valor em você ser circuncidado ou não ser. Em Cristo, vocês precisam entender que esta fé aí na esperança. Paulo está dizendo que o alcance desta fé é o amor. Mas a fé que atua pelo amor. Me digam uma coisa, vocês estavam indo tão bem. Vocês estavam indo tão bem. Quem é que impediu vocês? Parece que aqui existe, ele está dizendo aí que alguém estava perturbando aquele grupo, né? Estava afastando-os da verdade. Um líder, alguém estava lá impedindo aqueles irmãos de permanecerem na verdade. Paulo vai dizer, olha, isso aí não vem de quem vos chamou. Tomem cuidado, porque o fermento, por pouco que seja, ele vai levedar toda a massa. Eles precisavam, né? Parece aqui que havia um grupo, né, pequeno que estava, mas isso precisava ser corrigido, porque a massa cresce.
E ele confia, não nas suas palavras, não. Ele confia no Senhor que fará. Ele vai dizer isso. Verso 10. Confio de vós no Senhor. Olha, não é naquilo, no meu ministério, não é aí nas palavras que eu estou escolhendo. Eu confio no Senhor. Eu sei que vocês darão ouvidos a Ele, ao Senhor de vocês. E não vão permanecer nesse caminho errado. Mas ele deixa claro que quem está fazendo o rebanho de Deus pecar não ficará diante de Deus impune. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha, eu sei que alguns estão dizendo aí acerca de eu estar pregando a circuncisão. Talvez aqui a referência, né, seja que Timóteo foi circuncidado. Mas Timóteo era um caso diferente. Timóteo, ele tinha, né, ele era filho de gentio com judeu, né? Seu pai gentio e a sua mãe, né, judia. Aqueles irmãos ali não tinham relação com os judeus. E Paulo vai dizer, se de fato eu pregasse aí a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Que lógica é essa? Se eu pregasse a circuncisão, eu estaria sendo aplaudido por essas pessoas. O que eu tenho pregado é a liberdade para o qual vocês foram chamados. É isso que eu estou pregando. Quando você olha para esse texto, né, eu comecei falando que a liberdade é um anseio do homem. Mas por que, se a liberdade é um anseio natural do homem, por que as pessoas se voltam para a escravidão? Como eu disse, né? As pessoas trilham um caminho e muitas vezes não têm noção de que estão trilhando um caminho de escravidão. Quando se percebem, já estão assim. É por isso que o apóstolo declara um fato e faz um apelo àqueles irmãos. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes nisto. E quando eu olho isso, né, Paulo dizendo isso a esses irmãos, eu preciso dizer também para os meus irmãos hoje. Nós não podemos nos esquecer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deixa eu me perguntar, o que é que tem prendido você? Aqueles irmãos ali, eles estavam sendo ali enganados, não é? As pessoas estavam dizendo, ensinando que
o sacrifício de Cristo não era suficiente, que era necessário passar aí pela circuncisão. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo é suficiente, não corremos esse risco. Engano. Porque muitas vezes as pessoas estão trazendo para suas vidas prisões e jugo. Pecado. Um caminho que você trilha alegre. E quando se percebe, já está nesse emaranhado, sem forças e sem conseguir sair. Deixe-me dizer isso para você. Olha aí o que tem prendido você. Cristo chamou você para a liberdade. Não entre em nenhum jugo. Nenhum. Nós fomos chamados, nós fomos libertados, não é? Nós não estamos mais vivendo aí como escravos. Mas se algo tem prendido você, o caminho que você está trilhando não é o da liberdade, é em Cristo. Pensa nisso. Pensa aí na sua vida. Pensa aí na sua prática. Às vezes, nós nos deparamos, com pessoas que acabam aí indo parar nas drogas. Vidas completamente destruídas. Eu ouvi um testemunho, certa vez, uma irmã falava acerca do irmão dela, um jovem que tinha aí um futuro brilhante, inteligente, que enveredou pelo caminho das drogas. E a situação dele foi tão horrível que ele foi parar nas ruas. Saiu de casa, deixou a família. E ela e a mãe passaram muito tempo sem notícias dele. Até que um dia, esse jovem, em uma enchente enorme, foi levado por uma dessas correntezas. Resgatado, levado para um hospital. Foi quando a família teve notícias dele. O testemunho é bonito, Deus fez uma obra grandiosa na vida desse rapaz. Mas ele não entrou nesta vida pensando que seria escravo das drogas. Ninguém pensa assim. Ninguém pensa que cometer um pecado vai fazer você se tornar escravo dele. Ninguém entra pensando assim. Até porque o homem tem anseio pela liberdade. Mas o diabo é mestre em enganar. Desde o início, sempre será. Então lembre-se que Cristo chamou você para ser livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós já fomos escravos. Nós já estivemos aprisionados. Mas Cristo nos chamou para vivermos uma liberdade que Ele tem, que nos oferece. Vivamos assim. Não permita viver em um jugo de escravidão. Se for assim,
Cristo de nada vos aproveitará. Deus nos chamou para vivermos pela graça e não para decairmos dela. Nós já éramos assim. Nós já éramos assim. Nós já estávamos, no passado, destituídos da graça. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça? Pois é, nós já estávamos nessa situação. Mas Cristo veio, Cristo nos chamou, Cristo nos resgatou e fez isso para que possamos viver em liberdade. Qual é o apelo? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não permita que nada, nem coisas, nem pessoas, nada leve você a viver debaixo de um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade não é tardia. Essa é a liberdade que chegou no tempo certo, nas nossas vidas, para vivermos assim, para a glória de Deus. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.